voltamos aqui no terceiro episódio do Soltando Feras com a Tabata Messias trazendo esse assunto tão importante que eu tenho certeza, não só espero, mas tenho certeza que está colaborando muito com a sua informação. E, gente, passa a informação pra gente, informação segura. Não vamos pegar qualquer informação, vamos pegar informação segura mesmo. Então, Tabata, vamos rematar aqui a dificuldade do diagnóstico, o diagnóstico correto. Ele se confunde também, o autismo pode se confundir com diagnósticos de outros transtornos, né? Sim. Como que a gente pode diferir TDAH, né? Isso, né? Como que a gente... Acho que a gente precisa sempre ter essa questão, né, na cabeça, a sustentação da interação. Então, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma avaliação e a diretora da escola falou, não, ele é TDAH. E aí eu falava, legal, ele conversa com quem? Com o porteiro, ele fica o tempo todo com o porteiro da escola. Tá, se ele não compartilha com os pares a sala dele... Tem alguma coisa. E ele só gostava de adultos. Então, ele tem uma dificuldade na sustentação da interação. Lógico que ele tem uma dificuldade na concentração. Mas vocês estão vendo que a base disso tudo... E ele não mantinha uma comunicação. A interação dele era, oi, tudo bem? Tudo bem. E como o porteiro falava, tudo bem? Porque não poderia dar tanta atenção. E poderia ficar ficando nas câmeras da escola. Então, ele ficava olhando as câmeras e falava, oi, tudo bem? E o cara falava, tudo bem. E aí, eles ficavam ali. Isso é uma relação? Não. A relação é a troca, é a sustentação. Então, a gente precisa entender exatamente isso, a dificuldade na socialização. Esse é o principal. Isso é o principal no sentido de entender a complexidade. Então, eu tenho uma dificuldade na sustentação, ok. Agora, eu tenho uma dificuldade de manter uma comunicação. Eu tenho uma dificuldade de sustentar um diálogo. Eu tenho comportamentos repetitivos e, às vezes, só falo do mesmo assunto. Eu prefiro ficar, muitas vezes, falando do mesmo assunto e nem percebo que a pessoa está achando que é um porco-saco. Ele não para de falar isso. Entendeu? Sim. E isso é tão complexo, né? Porque às vezes você fala, tá, que legal. E a pessoa volta no mesmo assunto e você fica pensando, ela tá interessada. Não, cara. E aí, a mulher, ela mascara muito as questões. Estou falando de mulher, mas ela mascara. Então, ela não é que ela gosta de olhar nos olhos, mas ela sabe que socialmente isso é bom. Então, ela olha nos olhos. Ela vai forçar a fazer aquilo, vai treinar, né? Só que isso dá uma dificuldade depois, baixa aquela adrenalina e a pessoa sente aquele cansaço, aquela... Meu Deus, que complexo. Entra numa depressão, ou não? Não é, mas é aquela... gastou muita energia naquilo, né? Aquela fez muito esforço, né? O que é normal, às vezes, para uma pessoa que não tem, né? Sim, mas ela fica cansada e aí ela tem essa dificuldade. Então, o que a gente precisa entender é o que o DSM solicita. Isso não sai da nossa cabeça, né? O DSM-5 vai falar desse padrão, dessas dificuldades, mas as pessoas acham que, mas ele fala, mas como fala? Que forma fala? Você pergunta, oi, tudo bem? Fala, tudo bem. E já começa a falar, então, o triângulo, e não sei o quê. E aí fica falando da criação, você fala, legal, não sei o quê. E você não consegue sustentar essa relação. Então, a gente precisa entender sobre desenvolvimento. O que é esperado de uma criança de 2 anos em relação à socialização, à comunicação, aos comportamentos? O que é esperado de uma criança de 3, 4 anos? Ele está fazendo igual? Não, então tem alguma coisa, né? Isso pode ser autismo? Pode ser autismo, como pode ser outras coisas. O que precisa é investigar o que é. Né? Então, falando de diagnóstico tardio, por exemplo, eu sempre fui diagnosticada como depressiva. Você é depressiva, por isso que você não gosta de pessoas. Quando você era criança? Sempre depressiva. Eu lembro de a gente estudou na mesma escola. A Lili e eu, a gente sempre estudamos nas mesmas escolas. É que Lili é meu apelido, ninguém sabia Lili. disso. Foi liberado agora. Então, gente, Lili. Vai ser Lili agora. Lili. Agora. Prazer, Lili. Então, a gente estudava na mesma escola. E aí, na escola, a coordenadora uma vez falou assim, nossa, como você é bonita, eu nunca vi seus olhos. Cara, eu lembro disso, que ela falou isso pra mim. E isso ficou dentro da minha devolutiva, na minha avaliação. Eu lembro que eu levantei os olhos para ver ela, mas eu não levantava. Eu tinha muita dificuldade. Acho que, voltando, Lili sempre foi uma das minhas amigas, assim, que eu conversava. Nunca tive muitos amigos, a Lili lembra disso. Mas eu nunca fui uma pessoa de muitas pessoas. Poucas pessoas que eu conversava, uma delas era Lili. Nossa, Lili. Foi privilegiado. Achei fofo isso.
Mas Entendi. é bem legal a gente falar disso, porque pode se confundir muito com o TDAH. Sim. Porque assim, o TDAH hoje é moda. Todo mundo tem, né? Todo desde mundo. sempre, né? Você tem uma distração. Então você tem TDAH, né? É que a gente tem que entender que a distração, às vezes, não é nada. Sim, sim. Por isso que precisa investigar. Uma boa avaliação neuropsicológica vai verificar isso, né? Então, sim, a gente tem uma dificuldade no nível de concentração. Tá, que tipo? Então, vamos investigar. Do que falar, né? A gente gosta de falar desse padrão de moda. Mas, às vezes, a gente tem que investigar. Pô, se alguém tá falando que eu sou distraído, deixa eu investigar. Deixa eu buscar uma avaliação realmente. Às vezes a criança pode estar cansada, né? Que é o que a gente fala na faculdade, né? E Um o que problema em acontece? casa e não consegue focar na escola porque não dormiu direito. Sei lá, tem tanta às vezes é coisa. algumas outras coisas, né? Que aí você vê um negocinho pequenininho e já dá uma coisa gigante. Mas precisa daquilo. investigar. Sim. Né? E a gente precisa normalizar. Sim. Não é? Porque o que a gente geralmente faz? A gente afasta as pessoas. E a gente precisa normalizar as diferenças mesmo. Porque é através disso que a gente consegue identificar e tratar. Né? O autismo, ele envolve desenvolvimento motor, linguagem e comportamento, né? Sim. Ou outro, ou é Não, sempre os três? o DSM ele vai descrever detalhadamente dificuldade na comunicação, comportamentos repetitivos, estereotipados e socialização. Então, se eu tenho tudo conjunto, não é só um ou outro isolado, né? Não, Todo... mas existe uma complexidade. Por isso que a gente precisa entender realmente o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento. Porque senão a gente fica com isso. Ah, não, porque é isso. E aí vai passando e... Eu vejo sempre as acompanhantes terapêuticas na clínica falar, ai, não sei, passei, ó, já tive umas crianças que eu acho que era, e passava que era depressivo. Essa criança é depressiva, deixa ela. E ela fala, meu Deus, passei, negligenciei tantos. Isso. Por quê? Não é negligenciou, não tem informação, não tem conhecimento, exato. né? Exato. Sim. E até também como psicólogo, né, ser respeitado essa visão perante, de repente, uma avaliação médica, você tem que lutar bastante para isso, né? Por isso que você tem que estudar, porque você tem que bancar a sua formação. Eu lembro quando eu iniciei, é muito difícil você bancar, porque no Brasil tem muito esse saber médico, né? Então, eu lembro que eu chegava e marcava consulta com o médico e ia na consulta. Falava, tudo bem, eu vim aqui discutir o caso. Porque eles nunca me atendiam. Então, eu comecei a marcar consulta e ia na consulta. Hoje, mudou muitas coisas. Então, mensal, a gente tem reunião com os médicos das crianças, das pessoas que a gente acompanha. Então, a gente tem contato diretamente, né? Então, a gente tem contato com os médicos. Assim, às vezes a gente fala, meu Deus, olha a complexidade de onde estamos, né? E discutir isso sentado numa mesa com médicos, com neuros, com médico neurologista, psiquiatra, a fono, a TO, a equipe multidisciplinar pensando no cuidado dessa criança. Já teve algum médico que uma vez bateu de frente e falou, não é? Sempre. Tem. É comum. Sempre. E aí a gente precisa pensar. É complicado, né? Porque às vezes o pai vai puxar o lado pro médico. Então, vai, ele né? não precisa estar com a gente, Sim, né? sim. Porque quando o profissional desconfia daquilo que a gente estudou, talvez não é o mesmo melhor espaço. Porque a gente precisa se comunicar de uma forma efetiva. Então, não é, talvez, aquele espaço. Assim como famílias que não aceitam, hoje eu posso falar isso depois de anos trabalhando, que não é a pessoa para estar comigo, né? Porque tem que acreditar no que eu estou colocando como programa terapêutico, o que eu estou fazendo o melhor. E se você está desconfiando disso, talvez você não é bem-vindo no espaço, porque a gente tem que acreditar no profissional que está trabalhando certeza. com o nosso filho, com o filho, né? Ô, Tabata, mas se for, por exemplo, no neuropediatra, precisa ir também no psiquiatra? Depende muito. Porque as pessoas confundem às vezes, né? O psiquiatra ele vai ter uma visão muito comportamental, maior do que o neuro. O neuro vai ver todas as conexões cerebrais e tudo isso. O psiquiatra da infância e da adolescência, ele vê muitas questões comportamentais. Só que é tão difícil encontrar um psiquiatra da infância e da adolescência, né? É muito difícil. Então, mas às vezes é mais fácil encontrar um neuropediatra. Mas eu gosto muito da visão de ambos. E quando a gente coloca os dois juntos para discutir, é uma qualidade muito boa para avançar em vários aspectos com as crianças. Com as crianças que eu estou falando, que as crianças que a gente atende. Eu conheci uma adolescente e aí ela comentou comigo que o irmão dela era do espectro autista nível 3
E ela falou que a mãe sofria muito ali, né? Porque era muito difícil lidar e tinha que dar muita atenção. E ela se sentia excluída, porque, se eu não me engano, ela estava com 15 anos ali. E ela falou, minha mãe não liga para mim, ela só fica com o meu irmão. Então, assim, a família se conversar, né? Se dar atenção, porque às vezes é uma adolescente também que está precisando ali e Uma não compreende. Né? Às vezes a ela mãe não sentar compreende. e falar. Eu acho que é muito mais amplo. Às vezes os pais, eu lembro de um caso que eu atendi há uns anos atrás, e o pai queria, o casal queria encontrar ter um outro filho para cuidar deste. E aí eu falei, gente, isso não é papel, né? Não é papel do seu filho. Então, alguns pais depositam esse cuidado para o irmão que não é responsabilidade dele. Ele é outro indivíduo com outras perspectivas e não é isso. Então, a gente precisa muito falar sobre políticas públicas para adultos com autismo, que às vezes tem um nível de suporte 3 e que vai precisar de uma residência terapêutica. E que muitas vezes no Brasil a gente ainda não tem isso. Então, a gente precisa, primeiro, saber sobre a especificidade, falar sobre políticas públicas educacionais, falar sobre políticas públicas de saúde mental e, além disso, políticas públicas para a vida adulta. Isso não é tão divulgado, né? Parece que fala de autismo na infância e aí acabou, corta. E não, né, gente? Informação, né? Eu estava conversando, fazendo supervisão essa semana e a gente estava falando exatamente sobre o autismo na adolescência. Então, às vezes a criança, o adolescente não vai perceber, às vezes, o odor, não vai perceber, às vezes, o crescimento de pelo, o que a gente tem que fazer, qual o hidratante que eu tenho que passar, o que eu tenho que passar na pele por conta de acne. Todas essas questões que faz parte do cuidado diário e que a gente precisa falar. Assim como uma menina que vai menstruar, o nível 3 de suporte, a dificuldade na compreensão, como que a gente vai trabalhar com isso? Então, precisa de um programa específico para essas questões da vida adulta, né? E os pais também são atendidos, assim, dá-se esse suporte? Tem um grupo só para os pais? Eu não sei. A gente atende os pais de forma individual, como se fosse um treino parental na clínica onde eu trabalho, mas existem, sim, grupos de pais. Eu sempre trabalho com pai individual e quando o pai a gente percebe que está num nível que tem algumas coisas com dificuldades maiores, a gente manda para uma psicoterapia individual, né? E qual a maior dificuldade que você vê na aceitação mesmo, em falar com esses pais? Acho que essa é a palavra que você... A aceitação. Aceitar que você tem um filho no transtorno do espectro autista e não é aceitar da boca para fora, é aceitar de forma plena e genuína e o que eu tenho que fazer. Porque aceitar e não ter modificações no seu comportamento não vai adiantar nada. Então, é aceitar e modificar esse comportamento. É muito comum você ver pais que, eu aceito, mas o pai não estimula em casa ou reforça todos os comportamentos. Não quer comer? Então come isso daqui. Quer quebrar tudo? Quebra tudo, pode quebra tudo que você quiser. Ou pais que você fala, olha, nós vamos colocar limites em algumas coisas. Eu lembro que atendia uma família na casa, e aí eu acabei de atender, e aí falou para a empregada, para a secretária do lar que morava na casa, que estava na casa, ver se a tia Tabata já entrou no elevador. Aí ela falou, tá entrando, pode dar o celular para ele. Então, eu tinha acabado de falar, olha, consegui, não sei o quê. Então, essas coisas que você dá de orientação e o pai negligencia, né? Então, você está falando que precisa disso. Primeiro precisa sair das fraldas para depois se comunicar. Primeiro precisa fazer tal coisa e a família não quer ultrapassar questões. Então, você precisa acreditar no profissional que está trabalhando com seu filho. Às vezes tem até mães, pais, né? Às vezes os pais não aceitam, o pai não aceita, a mãe aceita. É mais dificuldade ainda, porque sobrecarrega mais a mãe, né? E o pai é muito ajuda, difícil, né? Eu acho que é a aceitação, né? Aceitar de forma mesmo. Eu acho que com essas tecnologias também de hoje, falando do celular, fica mais difícil também de a gente diagnosticar de repente. Porque as crianças, a gente percebe que elas crescem muito solitárias, com o celular na mão, com uma atenção muito focada na tela, né? E aí, quando vai perceber...
porque a socialização ela já tá menor, diminuindo, né? Mas mesmo assim, mesmo que você tenha uma socialização baixa por excesso de celular, quando você vai no meio, você tem interesse. É muito diferente. Eu só atendi uma criança hoje com falta de estímulo, porque ele tinha 3 babás, e aí ele tinha falta realmente de estímulo, porque elas faziam tudo por ele. E aí, quando ele iniciou, e aí ele conseguia mexer nas coisas, ele não conseguia, nem limpava as partes, né? De xixi, cocô, enfim, porque ele tinha todo mundo que cuidava. E quando você retirou e ele conseguia fazer as coisas, ele fluía. É diferente. O atraso no desenvolvimento é completamente diferente. É igual as pessoas relatando, criança pandêmica. É completamente diferente. Criança, quando entrou junto com a galera, ela quer ficar. A gente tem interesse pelo outro. Não, não, socializar não. A gente tem interesse em compartilhar, né? Por isso que o podcast faz tanto sucesso, porque a gente gosta de ver o outro, o que o outro fala e o que o outro responde. E aí, na parte de medicação, não é todo mundo que precisa se medicalizar. Na realidade, isso a gente só compete ao médico para falar, né? Nós, enquanto psicólogos, analistas do comportamento, a gente pode verificar e mostrar, a partir de relatórios, as dificuldades de níveis de atenção, a dificuldade na concentração, e o médico, ele vai trabalhar com essa parte medicamentosa. Essa parte medicamentosa, o que melhoraria? Assim, o que ajudaria? Depende de cada criança, de cada pessoa. Não existe uma medicação para autismo. Existem medicações, às vezes, que trabalham com as comorbidades, como nível de atenção, às vezes um comportamento muito rígido, uma dificuldade muito grande, né, de aceitar questões, às vezes uma ansiedade muito grande. Então, tudo isso faz parte das comorbidades do transtorno do espectro autista. Então, precisa cuidar. O autista pode tomar, por exemplo, Ritalina também, então, no caso? Depende do caso, né? Isso é o médico ou o neuropediatra ou o psiquiatra da infância que vai avaliar e vai falar pra gente, olha, eu vou entrar com essa medicação para isso, para Mas é parecido, pode ser parecido. Pode entrar, eu já vi autistas entrando com Ritalina, com ansiolíticos, com medicações relacionadas... Né? Depende de que nem cada o dela pessoa. Era depressão, entendeu? Então, você chegou a tomar remédio? Você toma? Cheguei a tomar medicação para depressão, mas também não ajudou, porque não era depressão. Não era depressão. Era uma dificuldade na socialização, nas habilidades sociais. Então, quando eu comecei a trabalhar repertórios de habilidades sociais, modificou muito mais a minha vida, né? Então, a gente precisa entender a especificidade de cada sujeito, né? E aí que é importante, né? Porque senão, às vezes, só vai aumentando a dose da medicação. Sim, não é aquilo. Depressão, aumenta a dose. Que é isso? É o que muito acontece, infelizmente. Hoje em dia tem consultas, eu vejo consultas assim, você senta na frente do médico pelo computador, né? Como que um médico vai conseguir dar um diagnóstico para você através de um computador, né? Não vê, assim, pessoalmente o seu jeito, como que você... Né, não perguntar da sua vida. Online, você fala? Online. Tem muito hoje em dia. E é tendência, né, também, Eu né? conheço pessoas que tiveram um diagnóstico online olho, errado, entendeu? Então, assim, é muito complicado isso. É porque o comportamento humano é tão complexo, né? Depende, às vezes, se você vai fazer uma investigação, mostrar vídeos. Então, quando você vai para uma avaliação, estou dizendo, do neuropediatra, você tem que pegar uma varredura de vídeos. Né? Não adianta ser uma consulta rápida. Não dá, não tem como, né? Às vezes as famílias vão para fazer as devolutivas de 90 em 90 dias, o médico fica 2h30. Então, tem um analista do comportamento, muitas vezes, na sala, avaliando a criança, pegando os marcos do desenvolvimento, ligando para a gente e falar, isso aqui não está do jeito que está no relatório, não. O que aconteceu? Assim. Então, é ticado mesmo. Então, às vezes, a pessoa não tem a complexidade que é isso. Então, às vezes, tem uma família que foi no médico, saiu, mas o médico nem viu o relatório, nem viu as evoluções. Sim. Então, viver é uma loucura. Exatamente. Então, que bacana, que importante a gente estar trazendo essas informações para as famílias saber lidar, né, com as crianças, ter atenção no diagnóstico precoce mesmo, né? Observando as crianças no seu desenvolvimento, buscando informação e quanto antes, então, começar a intervir, a estimular, né, e ter o conhecimento da complexidade de todo da criança, né, melhor vai ser a resposta dela, né, e mais a gente consegue recuperar, né, tanto as habilidades, né,
aumentar as habilidades, melhorar, a gente chama de barreiras comportamentais, né? Porque às vezes a gente só vê um negócio, assim, né? Como se fosse um iceberg. A gente só vê, e aí tem uma complexidade, né? Só vê a ponta, tem uma complexidade de comportamentos deficitários, que é por isso que às vezes ela não está olhando, ela não está falando, ou ela não está interagindo, enfim. Por isso que a gente sempre fala de eliminar barreiras. E rico, procurar, né? Muito bom. Profissional, né? Quando tiver alguma suspeita, isso é importante. E rico, eu adorei. Foi maravilhoso. Adorei. É super importante a gente discutir, trazer o tema mesmo. É um tema ainda que está engateando, está super novo, né? As pessoas não falam ainda, né? E procuram muitas vezes fechar os olhos, né, para os primeiros sinais ali, né? Então, é super importante. Muito obrigada, Tabata. Eu que agradeço vocês, meninas do Soltando as Feras, agradeço a Lili. Há uns anos atrás, a gente teve uma conversa, acho que mais ou menos uns 10 anos, você não vai lembrar disso. E eu estava estudando, aí fazendo psicopedagogia, fazendo pedagogia, e trabalhando, e ela falou assim, um dia tudo vai encaixar. Eu lembro que estava um dia numa escola, um dia eu queria falar isso para você e te agradecer. E eu estava, nossa, péssima. E aí eu falei com ela falou assim, um dia tudo isso vai fazer sentido. Eu estava numa escola, e a professora falou assim, a diretora estava falando com uma criança que ia ser matriculado lá, ela falou assim, você não pode falar, você não é pedagoga. Aí eu coloquei o diploma de pedagogia. Você não pode falar, você não é psicóloga. Eu coloquei o diploma de psicologia. Você não pode, você vai ter... Aí eu lembrei na hora dessa fala, então eu quero te agradecer. Ai, que há uns anos atrás você falou isso para mim e foi muito significativo. Então, muito obrigada. Ai, que lindo. Me emocionei. E eu acho muito legal isso, porque assim, a vida eu acho que é feito desses encaixes, dessas conexões, que às vezes a gente passa anos sem ver, mas não é aleatório. Porque faz às vezes sentido a pessoa lá na frente, né? E espera assim, eu te ajudei um dia, hoje você tá me ajudando. Então assim, tudo se encaixou e tudo sempre se encaixa. Então nada é aleatório na vida. É isso aí. Então muito obrigada, fiquei emocionada agora. Eu também. E muito obrigada. O nosso objetivo aqui mesmo com o podcast é realmente levar o maior número de informações que a gente conseguir referente à saúde mental e a estar contribuindo mesmo com as pessoas, dando informação mesmo. É lógico que sempre visando na qualidade de vida, né? Porque nós somos seres humanos e nós precisamos ter essa afinidade, essa delicadeza, né? De respeitar o outro ser humano nas suas diferenças, que é muitas vezes o que a gente não faz. E é muitas vezes que a gente não aprendeu a fazer. Então, a gente precisa falar, porque é respeitando todo mundo que todo mundo evolui e cresce. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, agradeço, Tabata. foi um prazer. Um super beijo para você de casa que está assistindo a gente. Não deixa de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de dar aquela força. Comenta também, que dá um ibope incrível. E eu vou deixar também aqui o telefone. Posso deixar o seu telefone da clínica? Pode deixar o @Cubo Mágico Aba e o pessoal pode entrar lá. Então, legal. A gente coloca aqui também e acompanhe e... Qualquer dúvida, estamos aí. Até a próxima. E é isso. É isso, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Beijo.